Boa noite, hoje dia 27 de outubro de 2016. O tema que nós trouxemos para conversarmos é Reforma Íntima. Eu extraí do livro de Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Hermance Dufault. Confere a pronúncia, Neida. Dufault. É F-A-U-X, de Faux, né? Então, eu captei alguns dados da obra, aqui está o livro, para nós conversarmos a respeito e tenho certeza que vai servir para todos nós. Então, primeiramente, Hermance de la Joncherie Dufault, olha, pronúncia em francês, né? Nasceu em 1841 na cidade de Fontainebleau, na França. Colaborou como médium, agora esgotou o francês, agora é só o português. Colaborou como médium com Kardec na elaboração da segunda edição de O Livro dos Espíritos, de 1860, que se popularizou. O seu guia espiritual deu grande incentivo a Kardec para publicar a Revista Espírita. Hermance, com seu pai, tornou-se sócia fundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa revista ela foi publicada e tem por aí para venda e tem em bibliotecas, onde foram colocados muitos dados científicos, inclusive. Aí está o livro, né? E reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos, e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Mais para frente eu vou explicar com detalhes essa colocação, que é o que eu sempre questiono. Aquela história do homem velho, que de repente se transforma no homem novo, que vem de Paulo de Tarso, né, de Saulo, Paulo. Mas e nós? Nós temos um conjunto de, vamos dizer, de problemas que está dentro de nós, e de repente nós começamos uma transformação. Daí será que devemos esquecer aquilo que nós fomos, ou devemos conviver? Até porque deve estar registrado em nossos arquivos, né? Então nós sofremos muito com isso, né? Principalmente quando nos vem a nossa consciência e nós começamos a nos questionar. Vamos ver com calma isso aí. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Quem está na reforma interior tem um referencial fundamental para se autoanalisar ao longo da caminhada educativa. Um termômetro das almas que se aprimoram. Inevitavelmente, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, o prazer de viver. Então, nós aqui nessa oportunidade da encarnação, dessa atual encarnação, nós temos que ter o prazer de viver, nós temos que agradecer a Deus a cada momento. Até porque Leocádio Correia nos fala que nós às vezes recebemos muito mais do que merecemos. Passamos por provas, por expiações, por desafios, mas nós temos objetivos a conquistar. Um deles é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai proporcionar essa reforma íntima, está interligado. Então nós não podemos anular o que nós fomos, vamos dizer assim, o homem velho. Não, nós temos que conviver com ele. Nós temos que conviver com tudo que nós fomos, mas nos transformarmos. Este é o segredo. Nos autoconhecendo e nos transformando. O que o Allan Kardec chamou de transformação moral. Vale muito o esforço de uma pessoa para se transformar. Se não conseguir, não tem problema, o esforço será considerado. Olha só o que ele falou. Então tem pessoas às vezes que não conseguem, uns conseguem. Somos todos diferentes, né? Aquela história dos desiguais, nós não somos iguais. Uns têm mais facilidade, outros menos, né? Então, cada um de nós temos que nos analisar diante dessa reforma íntima. É em cima disso que nós vamos tratar os assuntos de hoje. Entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão
no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósito de mudança para melhor. O autoconhecimento é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, a consciência. Puxa vida, mas se nós não nos conhecemos, por que nós criticamos o nosso vizinho, o próximo? E olha que nós gostamos de criticar os outros, né? E às vezes esquecemos de nós mesmos. E quando nós nos deparamos com os nossos problemas, né? O que eu fui, o que eu sou, o que eu estou sendo, e o que eu tenho que mudar, aí começam os conflitos. Conflitos existenciais. A depressão vem disso, às vezes, não é? A pessoa que fica isolada, fica na solidão, que nem sequer lê um livro, que não conversa com o vizinho, que não tem um relacionamento razoável dentro do próprio lar, no trabalho ou na religião. O que está acontecendo com essa pessoa? Não é? Ela precisa se transformar. Aí é o segredo. Mas, para que ocorra essa transformação, ela precisa se conhecer. Mas e também, ela não pode abandonar o que ela é. Os problemas que ela tem, que ela teve, tudo isso está ali. Mas então eu vou começar a melhorar eu mesmo. Aquilo que eu fazia de errado, vou procurar não fazer mais. Bom, eu como demais, então eu vou dar uma seguradinha, não vou comer tanto. Não, eu bebo umas cachaças por aí, vou começar a cortar. Mas eu não posso esquecer que eu bebia. Não posso esquecer isso. Mas eu melhorei, eu me transformei. Aquilo ficou ali. Mas agora já não me incomoda mais porque eu mudei. Essa é a sensação que nós temos que ter. Não vamos esquecer o que fomos. Mas nós temos que nos transformar para melhor. Buscar o eu verdadeiro, a consciência e a tranquilidade. Aí está a reforma íntima. Nossa proposta é apresentar algumas ideias. Chave com fins de meditação e autoaferição, ou ainda para estudos em grupos, que anseiam por buscar respostas sobre as integrantes questões da vida interior. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. Hermance Dufault. Olha o que ela nos diz. E é em cima disso que nós vamos começar a trabalhar. Trabalhar não, vamos dar uma lida e dar uma estudada, né? Podemos trabalhar no futuro. Então vem ela assim, angústia da perfeição. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Olha a pergunta. A resposta: não, pois que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. O Livro dos Espíritos, questão 192. Então, de repente, nós podemos, não, mas eu estou perfeito, eu melhorei aqui. Lê do engano, isso não serve para nada. Né? Essa perfeição, ela, em uma só encarnação, não vamos conseguir. Nem em 10, nem em 20, nem em 30. Talvez nós estejamos aí nos últimos 10 mil anos, aí na 900. E ainda estamos aí no caminho. Então é relativo isso. Então, a angústia da perfeição, vamos tomar cuidado com isso. O autoconhecimento, através das luzes da imortalidade, que se espera dos fundamentos espíritas, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, a consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com o mapa. Necessita de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. Necessita de uma ética de paz consigo próprio. O que é a consciência? Nós somos inteligentes. Nós temos pensamentos. Nós temos consciência. Nós temos vontade. Nós temos livre-arbítrio. Então a consciência nada mais é do que nós mesmos. É o nosso eu, é a nossa possibilidade, é o que nós fomos em vidas passadas, o que estamos sendo na vida presente, é o nosso conjunto. Essa consciência fica como se estivesse ao nosso lado ali, nos informando. E é essa consciência que nós temos que acalmar, tentando deixar de lado certas coisas que talvez não sejam boas para nós e tentando fazer as coisas melhores.
Se eu sou muito orgulhoso, eu vou buscar mais humildade. Mas eu não vou tirar o orgulho de mim, ele está ali. Só que eu vou fazer ele adormecer. E vou colocar para fora daí, com ética, né, com categoria, a humildade. E aí eu estou vencendo e passando. Então todo esforço que eu faço é fundamental. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nesta viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são culpa, autopunição, baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. Se nós nos analisarmos, de repente nós começamos a ter a culpa. De repente vamos nos autopunir pelo que nós somos, pelo que nós fizemos e pelo que nós fazemos. E daí vem uma baixa autoestima, né? Nós caímos em baixa autoestima porque nós sabemos que estamos passando por um problema, temos diante de um desafio e não estamos sendo fortes para vencer. Mas o segredo então está a aceitar tudo isso sem nos culpar, sem autopunição, sem nada, e tentar vagarosamente mudar, nos transformar. Este é o segredo. A tentativa já é válida, não é? Então, a verdade sobre nós mesmos, não é? Será que nós chegamos nela? Porque eu posso enganar vocês, né? Eu vim aqui falar bonitinho, né? Contar uma historinha, né? Mas comigo mesmo eu não me engano. Eu sei o que eu sou, eu sei dos meus defeitos, meus erros, né? Eu sei o que eu tenho que mudar, não é assim? Assim que nós somos. Então nós temos que ser fortes para identificar isso e iniciar uma mudança, né? Então, à guisa de sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate, vigília e treinamento para a instauração das linhas éticas no processo autotransformador. Então agora nós vamos começar a analisar algumas sugestões propostas pela médium. E é interessante. Primeiro, postura de aprendiz. Jamais perder o vistoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo, aliás, a sede de entender o universo e nossa parte. Dança dos ritmos cósmicos. Romper os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. A verdade é verdade até nós descobrirmos uma nova verdade. O conhecimento nos impulsiona para novos conceitos, para novas ideias. Através da história nós observamos aquelas pessoas que falavam sobre a lei de gravidade, que a Terra era redonda, que a Terra girava em torno do Sol e foram mortos inclusive. Porque ele estava trazendo uma verdade que não foi aceita em primeiro momento, né? E assim somos nós. Nós temos que buscar o novo. O novo nos proporciona liberdade. Conceitos podem ser mudados, principalmente se for conceitos de origem humana, né? Ideias e conceitos. Então nós temos que pensar nisso. E aqui fala sobre o universo e ritmo cósmico. Nós temos que pensar além do que nós pensamos ser a Terra. Nós temos que abrir a nossa mente para o cósmico. Jesus, todas aquelas informações que ele nos deixou, que ele falou na época dele, eram cósmicas. Amai-vos uns aos outros, né? Não fazei ao outro o que você não quer que seja feito para você. Tudo leis cósmica que ele trouxe, que vem de outros planetas, vem da galáxia, não é só da Terra. São leis cósmicas. O segundo ponto, observação de si mesmo. É o estudo atento de nosso mundo subjetivo,
o conhecimento das nossas emoções, e não o julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer o serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. Então nós é que temos compromissos para conosco, temos compromissos para com a humanidade, temos compromissos para com a pátria, para com o nosso próximo, né? Para com Deus e para o universo, para o cosmos. Então nós, individualmente, fazemos parte de um todo. Por isso que Jesus falou, nós somos centelha divina, nós somos deuses, nós fazemos parte desse conjunto. Nós somos aquela gota d'água num oceano, mas nós fazemos parte desse oceano. Isoladamente não representamos nada. Mas nós, por sermos inteligentes, dotados de consciência, etc., temos poder. E é adiante disso que nós temos que nos observar. Que nós temos que vibrar, porque nós temos uma frequência. Essa frequência é que nos abre as portas. Mostra o que somos. É olhando para uma pessoa que de repente nós podemos ver a frequência dela. Se for uma frequência boa, até nós não queremos sair perto dela, nós queremos ficar perto dela. Agora, se for uma frequência ruim, nós vamos nos afastar. A nossa frequência ela é fundamental. E a nossa frequência não fica aqui. Ela vai para o infinito. Pense nisso. Né? Terceiro ponto, não é? Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. A mudança para a melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Nós sedimentamos. Nós, como se fosse cimento, nós vamos colocando camadas, 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 e elas vão ficando. Se em dado momento de nossas vidas nós agimos errado, existe a possibilidade de nós mudarmos. Mas não é porque nós mudamos que nós deixamos de ser o que fomos. Paulo de Tarso é o maior exemplo. Ele era Saulo, o perseguidor, que agiu até de forma injusta para com Estevão, Abigail, Jesus e todos os seguidores naquela época. Mas depois, quando ele acordou, quando ele iniciou uma transformação, quando ele fez uma reforma íntima, que ele foi para o deserto e ficou 3 anos lá estudando, que ele abandonou a riqueza e o poder que ele tinha, ele mudou de nome, de Saulo para Paulo, para dizer, eu mudei. Mas nem por isso, aquilo que tinha acontecido de ruim para ele, ou que ele estava ainda numa fase de desconhecimento e agia daquela forma, ficou fora dele, faz parte do conjunto dele. Mas o que nós aplaudimos é a transformação dele. Assim acontece conosco. Nós não vamos conseguir tirar de nós alguma coisa que não foi boa ou que não está sendo boa. Mas sim, vamos observar aquilo que nós estamos melhorando. É esse equilíbrio que nós temos que ter. Então essa sombra é isso, a nossa sombra é nós mesmos. Nós não vamos conseguir tirar de nós aquilo. Eu bebia bastante, eu fumava. Agora eu não fumo mais, eu não bebo mais. Mas fica aquele ranço, ficou arquivado no meu HD aquilo que eu fazia. Não tem como tirar dali. Só que isso já não me incomoda mais, porque eu cresci, eu mudei. O quarto ponto é a renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve ampliar-se também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Temos que renunciar ao poder, por exemplo. Nós temos que trabalhar a humildade. E às vezes nós precisamos renunciar a muitas coisas. Daí depende de cada um. Auto-perdão. Aceitação
para ser plena, precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem no serviço de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estimular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Não foi à toa que Jesus nos deixa e nos falou de uma outra ideia cósmica. Vai e reconcilia-te com teu adversário. Né? Perdoa, não 7, mas 77 vezes. Por quê? O perdão, ele abre portas. Ele nos livra de tormentos. E o auto-perdão quer dizer que nós temos que perdoar a nós mesmos. Né? Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fim de semana durante a nossa presença às tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante de nossa vida, onde estivermos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio, o levaremos avante. Imprescindível atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para ilusões variadas. Somente com muita severidade e muita disciplina construiremos um homem novo e almejado. Nós temos que aprender a abandonar aquilo que não nos interessa. De repente nós escutamos assim: a gordura não é bom, a fritura não é bom. O que nós fazemos? Nós paramos de usar a fritura, né? E frita isso e frita aquilo, né? Se ela não faz bem, a gente vai acabar cortando, né? Se até então a gente usava, vai parar de usar, né? Aquele senhor, aquela senhora que tem um problema de diabetes, o que acontece? Ele não vai usar mais o açúcar. Se usar, ele vai usar comedidamente. Por quê? Porque não faz bem. Então, se ele vinha fazendo, agora não faz mais, mas ele não vai abandonar a ideia de que ele fazia. Só que agora ele não faz mais, ele entrou num outro nível de consciência que vai lhe ajudar. Então, essa renovação espiritual é fundamental para nós todos. Cada um de acordo com suas possibilidades, sem se ferir, sem se autopunir. Esse que é o segredo. Allan Kardec, volto nele. Transformação moral. O esforço que a pessoa faz já é considerado. Então, nós não temos que tentar, se não conseguir, vamos tentar de novo e assim vai. Vigilância. É a atitude de cuidar da vida mental. Cultivar o hábito de higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si, da absorção de nutrição mental digna nas boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideias enriquecedoras. Isso é vigilância. Nós temos que nos vigiar, nos policiar. De repente nós estamos numa palestra, como acredito ser uma palestra boa, salutar, que nós estamos tendo, e nós estamos aqui, o nosso pensamento não para, a nossa mente ela trabalha. De repente vem um pensamento mais absurdo, ele surge para nós e nós somos movidos a pensamento. Pensamento ruim, péssimo, pá, o que nós temos que fazer? Imediatamente travar e colocar um pensamento bom no lugar. Essa é a nossa missão. Então aqui nessas nossas ações, nas nossas atitudes, nós temos que cuidar da nossa mente, das nossas ações. E nós podemos mudar tranquilamente. Nós disciplinando para que isso não aconteça mais. Nós vamos reduzindo, até que uma hora passa a ser normal e aquilo ficou lá arquivado e não vamos usar. Quem de vocês não tem uma roupa lá no guarda-roupa, lá, principalmente as senhoras distintas, que faz 10 anos que não usa, mas está lá guardada? Aquele lá já não te cativa mais. Outrora cativou muito. Hoje você olha, eu vou dar de presente, mas não deu ainda porque esqueceu lá no canto. Mas não serve mais para nós, mas está lá. É assim. Os homens também, né? Aquele sapatão lá, 46, lá faz 10 anos que está lá, não uso mais, mas está lá, guardado. Comoção. Tolerância.
Aí é um problema sério, tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência conosco, para que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com nossos esforços. Então a tolerância é aquela tranquilidade, aquela paz, aquela ação benéfica que nós fazemos para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Temos que ser tolerantes com aquela pessoa idosa que mora conosco na nossa casa. Temos que ser tolerantes com os infortúnios alheios, né? Ele pode estar com nós também, mas pode estar com o nosso próximo, né? Esse infortúnio. O que nós podemos fazer para diminuir a dor de alguém? Um conselho, uma palavra, né? Então nós temos que ser tolerantes, aceitar, ter complacência, né? Temos que ser justos e bons. Oração. Oração é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem, que constituem as correntes de energia superior da vida. Através dela, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres, que se encontram adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos de cada dia. A oração é dínamo. A oração nos possibilita recarregarmos as nossas energias psíquicas através da oração. E a oração tem que ser diária, a oração tem que ser segundo a segundo. A oração pode ser feita através de pensamentos. Eu estou pensando e estou fazendo uma oração. Uma oração, ela pode ser assim: vamos louvar a Deus, vamos pedir e vamos agradecer. E isso é possível. Isso é possível. Todos esses pontos nós podemos fazer. Às vezes nós queremos solucionar problemas, vamos numa terceira pessoa, quando nós individualmente, através da oração, podemos conquistar. Eu tenho vários exemplos de orações que são feitas e que as pessoas são curadas através de meras orações de pessoas. Quando nós fazemos aqui, o nosso passe pode ocorrer, no passe nós oramos, a pessoa que faz o passe está em constante oração e a que recebe o passe está em constante oração. Então essa assimilação vai ocorrer. E lá na nossa sala de radiação, depois dos trabalhos, nós ficamos 10 minutos em oração, dona Neida. Não, 100% oração. Iniciamos com oração, terminamos com oração, e durante todo aquele período de 10 minutos, todos nós estamos orando, os que participam. De várias formas e maneiras, mas a oração está ali. Amor incondicional. Aprender o alto amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima, porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução. Quem toma consciência do ponto em que se encontra ante os estatutos universais da lei divina. Sem auto-amar, a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado, do que queremos ser no futuro, é estima a si próprio. O estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo, para uma identificação plena com o Pai. Então nós temos que nos amar, nós temos que nos respeitar. E a partir daí, o amor surge incondicional, livre. E podemos daí passar a amar o próximo. Amor puro, verdadeiro. Amar a Deus nem se fala. Socialização. Seu interesse pessoal é o grande adversário de nosso progresso. Então a ação em grupos de educação espiritual será excelente meditação contra o personalismo e a vaidade. Destaquemos assim o valor das tarefas doutrinárias regadas de afetividade e siso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. Então, o que nós fazemos aqui? Participando ativamente de grupos de educação,
obviamente espiritual é a melhor, onde nós vamos aprender, conquistar, conhecer e evoluir. Caridade. Se socializar pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental, a caridade é o dínamo de sentimentos nobres que se secundaram o processo socializador, levando ao nível de abençoada escola do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Então a caridade está para todos nós, independente da religião, etc., nós podemos praticar a caridade, para conosco e para com o próximo. Há quem diga que fora da caridade não há salvação. E também há quem diga que fora da evolução não há salvação. E concluindo, matar o homem velho, extinguir sombras, vencer o passado, expressões que comumente são usadas para o processo da mudança interior. Contudo, todos sabemos, à luz dos princípios universais das leis naturais, que não existe morte ou extinção, e sim transformação. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. Não eliminamos nada do que fomos um dia. Transformamos para melhor. É o que eu já vinha falando e aqui está o resumo forte e firme em cima disso. Eu sou, disse Jesus, ele vivia falando isso, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. O mestre Jefa, Jorge Adoum, escreveu um livro com o nome Eu Sou. Essa expressão é poderosíssima. Eu sou forte, eu vou vencer sempre. Se eu falar todo dia de manhã, quando abrir a janela e dar uma respirada, o ar puro, e falar, eu sou forte, eu estou equilibrando de maneira importantíssima o meu eu. Com certeza, porque o homem velho pode estar ali, mas eu estou me transformando, estou fazendo um novo ser, com novas ideias, novas visões, novas possibilidades. E, ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação sem conformismo, a fim de fazer do homem velho um grande aliado no aperfeiçoamento. Portanto, as expressões que melhor significado apresentam para a tarefa íntima de melhoria espiritual serão harmonia com a sombra e conquistar o passado, que redundam em uma das mais belas e sublimes palavras dos dicionários humanos: educação. Passamos por provas, passamos por desafios, por dificuldades, né? E de repente nós iniciamos uma transformação. Mas de repente aquilo que nós fizemos ou passamos serviu de alicerce para uma nova obra, né? Fica em nós, mas nós temos que mudar, nós temos que buscar algo melhor para nós mesmos. Isso vai nos equilibrar, vai fazer nos mudar ideias, conceitos, vai fazer nos crescer e nos educar cada vez mais. Na verdade, evoluir. É isso que nós temos que fazer, evoluir. Sem conflitos, sem problemas, com calma e tranquilidade. Nossas imperfeições são balizas demarcatórias de que devemos evitar um aprendizado que pode ser aproveitado para avançarmos. A postura de ser contra o passado é um processo de negação do que fomos, do qual a astúcia do orgulho aproveita para encobrir com ilusões acerca de nossa personalidade. O ensino do Evangelho: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, é um roteiro claro. Aquele velho coronel, mandão, forte, poderoso, não existe mais. Agora eu me transformei, eu sou uma pessoa mais calma, que procura ajudar os outros, sou mais sociável, busco respeitar o próximo, e assim vai. São mudanças necessárias, mas eu não vou nunca deixar de lado que eu fui um coronel feroz. Essa reconciliação depende da nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios, olhar para o desconhecimento, para o desconhecido mundo interior, vencer as camadas de orgulho do ego, superar as defesas que criamos para esconder as sombras e partir para uma decisiva e gradativa investigação sobre o mundo das reações pessoais, através da autoanálise, sem medo do que encontraremos. Por isso, temos que promover as casas, como esta aqui, de postos de socorro e alívio
há núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres, capazes de gerar a transformação. Aqui nós vamos aprender a ser, aprender a fazer. Não vamos pegar nada feito, nós vamos aprendendo a pensar, nós vamos pensar. O núcleo espiritista deve sair do patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem, independentemente de fazer ou não com que seus transeuntes se tornem espíritas e assumam designação religiosa e formal. Não. As pessoas podem vir aqui, ser de outras religiões. Aqui é um lugar que se busca conhecimento, que se busca evolução, né? E com total liberdade. Não precisa se tornar um membro da associação para continuar frequentando. Não, liberdade. Vem, sai, sem qualquer problema. Totalmente independente. Isso que é o importante. Meus irmãos, concluímos essa exposição baseada, quem chegou depois, né, neste livro, Reforma Íntima, pela médium que ajudou Allan Kardec na feitura do Livro dos Espíritos, de 1860. Isso eu fiz um pequeno apanhado de 2, 3 folhas do livro, um espetáculo esse livro. Estava jogado num canto lá, mas eu consegui reutilizá-lo. Então, se alguém pretender, eu posso mandar um e-mail com os slides dessa palestra. Eu acho que é um assunto bem bacana para a gente conversar. Vamos ser simples, vamos nos aceitar e vamos nos transformar. Estamos aqui nessa encarnação para isso. Vamos nos melhorando. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos crescendo no meio social onde vivemos, porque nós somos o ator, o autor de nós mesmos, da nossa vida, da nossa encarnação, do nosso grupo, da nossa Terra, do nosso planeta, e estamos aí para enfrentar as galáxias, de onde viemos, para onde vamos, para nossas andanças aí. Sabendo que amando que seremos amados e perdoando que seremos perdoados. O grande mestre Francisco de Assis nos deixou essa linda mensagem, em nome de Jesus, né, que ele veio em missão para difundir a lei de amor. Muito obrigado.